Agora a gente vai falar sobre Plano São Paulo. Será que é a última vez que a gente fala sobre Plano São Paulo? Porque hoje acabam as últimas restrições que nós tínhamos para o funcionamento de algumas atividades aqui em São Paulo. Até onde se sabe, o uso de máscaras continua obrigatório, mas eventos em pé, festas, por exemplo, que até então estavam proibidas, serão liberadas. Vamos falar sobre isso, sobre em que pé está a pandemia aqui no estado de São Paulo? Está com a gente na linha, nos atendendo nesta emenda de feriado, o secretário de Saúde do estado de São Paulo, o secretário Jean Gorenstein. Bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, secretário. Obrigada por falar com o nosso ouvinte. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer poder falar com vocês, principalmente no momento atual da pandemia, que nós estamos avançando. E isso se deve exatamente ao empenho, não só do governo, mas da própria população, em atender aos nossos chamados de usar máscara, de tomarem as vacinas, que estamos progredindo. Pois é, secretário, finalmente falando de notícias boas aqui na programação, né? Como a gente comentou tantas vezes que a gente queria também. Quero entrevistá-lo para não falar de leitos acabando, de hospitais lotados, mas, ao que tudo indica, do fim desse momento que a gente está vivendo. É dessa maneira que o governo está encarando o fim dessas restrições? Ou há algo ainda que deve ser planejado para as próximas semanas, para manter a população com uma certa cautela? É importante que as pessoas entendam que a pandemia, ela se arrefeceu, melhorou os números de casos, de óbitos, de internação. Ampliamos a vacinação no estado de São Paulo. Para se ter uma ideia, o estado de São Paulo tem hoje 72 milhões de doses distribuídas, mais de 100% da população já recebeu a primeira dose, 87% da população adulta com as duas doses, 83% da população acima de 12 anos em diante com as duas doses. Portanto, isso é um case de sucesso, isso não tem dúvida. Mas nós temos ainda a circulação do vírus e, por isso, a necessidade das máscaras. Estamos hoje num momento em que as restrições em termos de ocupação, percentual de ocupação, a capacidade de ocupação passa a não existir, o distanciamento entre as pessoas, mas é importante, a máscara ainda é fundamental. E deve ser fundamental até quando, secretário? Qual que é o planejamento que o governo do estado de São Paulo faz em relação a essa liberação? Essa que deve ser a última, né, liberação. Pois é, nós temos que ser muito cautelosos e progredirmos de forma gradual para a liberação das máscaras. As máscaras serão liberadas inicialmente nos ambientes externos sem aglomeração, passaremos para os ambientes externos com aglomeração e, por fim, apenas nos ambientes internos. Nós temos todas as semanas, nas quintas-feiras, sobre a liderança do governador João Dória, uma reunião do Programa Estadual de Imunização. Nesse Programa Estadual de Imunização, nós temos a presença de vários médicos, cientistas, inclusive médicos do próprio comitê científico. E nós avaliamos alguns números, que é número de casos, número de internações, número de mortes, a taxa de transmissão e o percentual de vacinação. Portanto, são esses números que vão poder nos dar a ideia em que momento nós tiraremos a máscara, fazendo aquela sequência conforme eu disse. O que nós não queremos é fazer um anúncio e na semana seguinte falar, olha, pessoal, vamos ter que voltar a usar máscara. Isso é algo horroroso. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos fazer no momento absolutamente seguro. Isso está por vir, porque estamos progredindo na nossa vacinação e, dessa maneira, muito em breve será anunciado para a população essas estratégias que serão tomadas. A gente tem uma previsão de que na capital paulista esse assunto seja discutido daqui a 9 dias, dia 10. É mais ou menos por aí que o governo está pensando em discutir, quem sabe apresentar dados a respeito dessa segurança? O que acontece é que nós teremos um percentual de vacinados ainda muito alto até o período de 15 a 20 de novembro. Isso vai nos dar uma posição e uma possibilidade para nós estimarmos em que momento faremos isso. Está próximo, mas estamos só calibrando esse momento por uma questão de estratégia de segurança. Toda essa segurança que nós tomamos ao longo tanto da primeira onda quanto da segunda. É por isso que vem fome. Secretário, o senhor está com tempo para a gente fazer mais algumas perguntinas? Claro, Eu não sei, claro.
Fique muito à vontade. Então eu vou aproveitar para falar o seguinte, secretário. Nesse fim de semana, eu percebi, talvez por causa do feriado, muito estrangeiro em São Paulo. Fazia um tempo que eu não percebia isso, né? Eu moro na região central e muita gente falando inglês, francês, passando pela calçada, indo para restaurante. Traz para memória aquela São Paulo antiga, né? Que nessa época do ano já começa a receber muito turista. Fórmula 1 tá aí, né? Para acontecer o GP aqui em São Paulo. Isso atrai muita gente de fora do estado. E por isso a minha pergunta. A gente tem entre os moradores aqui da cidade, um índice, sem dúvida nenhuma, muito alto de vacinados, inclusive com as 2 doses. E, atualmente, o passaporte da vacina só é exigido para eventos grandes, né, com mais de 500 pessoas. O governo está pensando em revisar essa obrigatoriedade diante das regras mais frouxas, se a gente puder falar assim, né? A autorização para festas, para baladas, quem sabe discutir máscaras. Talvez esse passaporte da vacina venha para dar uma firmeza nessas ações que estão sendo tomadas agora? Nós temos alguns municípios que já fazem isso. Realmente, essa prerrogativa de passaportes vacinais são tomados não pelo Estado, mas pelo município. E por que pelo município? É ele que define a estratégia de controle e fiscalização. Então, todas essas ações que têm sido usadas pelas municipalidades, elas têm recebido nosso apoio. Por quê? Porque isso passa a ser um estímulo para as pessoas se vacinarem. Felizmente, nós temos hoje um percentual de não vacinados na segunda dose muito baixo. São 4 milhões de pessoas frente a 70 milhões de pessoas que realmente receberam, 72 milhões de pessoas que receberam imunizante. Então, isso é muito bom. Então, é óbvio que a vacina, aquilo que a gente sempre falou, a vacina, ela é obrigatória, mas ela não é compulsória. O que faz, então, com que as pessoas se sintam, num determinado momento, com a possibilidade de, não vou tomar vacina, mas a partir do momento que elas são obrigadas a adentrarem, por exemplo, num evento, num espaço de entretenimento cultural, esportivo ou profissional, por exemplo, o acesso de promotores, advogados nos tribunais é exigido, sim, a carteira vacinal. Então, naturalmente, as instituições elas vão se empoderando para dizer, não, aqui a gente só vai deixar entrar as pessoas que estiverem vacinadas. E essa é uma norma muito bem-vinda, isso é um estímulo para as pessoas tomarem a vacina, isso é a criação de um ambiente seguro para todos, isso é uma regra de cidadania além de saúde pública. Secretário, tem um questionamento de um ouvinte aqui em relação à vacinação de crianças, né, João? Isso, secretário. O ouvinte Aurélio, de São Paulo, ele quer saber quando que vai começar a vacinação de crianças de 5 a 12 anos. Pois é, essa é uma das grandes discussões que a gente tem. Nós sabemos que vários países, o próprio Estados Unidos, o FDA, liberou a vacina da Pfizer para a população de 5 a 12 anos. Países como o Chile, como a Tailândia, a China, já vacinaram crianças, ou seja, nós de novo estamos esperando a liberação da Anvisa. Nós temos que ter essa celeridade. A gente entende que na maioria dos casos nós temos casos mais leves nas crianças, mas nós tivemos um aumento de mortalidade infantil muito alta em decorrência da própria Covid em relação aos outros quadros virais, ou seja, nós temos que também proteger essa população. Além do que, a gente sabe que, apesar de elas terem sintomas menores, elas transmitirem menos, elas também transmitem. E com isso, nós temos que protegê-las, porque assim conseguiremos, de uma forma muito mais rápida, muito mais célere, fazer o controle da pandemia no nosso estado e no nosso país, é claro. Agora, secretário, todas as vezes que a gente via alguma liberação acontecer, isso principalmente quando o índice de contaminação ainda estava mais alto, a gente sabia que a medida estava dando certo depois de algumas semanas, porque dava uma mexida nos índices, às vezes subia um pouquinho a contaminação, mas se a medida foi adotada no momento certo, logo esses números estabilizavam. Agora, o governo está contando com essa margem de erro, se eu puder falar assim também, com a liberação de festas, baladas, grandes eventos acontecendo, que a gente possa ver talvez a curva de novos casos dar uma subidinha, mas logo estagnar, não refletir em mortes nem internações? Isso pode acontecer? O
que nós temos observado é um descalonamento gradual, né? Então, nós estamos liberando, até dia 14 de outubro, foram liberados espaços a 30%, inclusive para eventos em festas, bufês, entretenimento, shows. Passamos do dia 15 de outubro até ontem com uma população de 50% e hoje população maior na sua liberação de 100%. Mas o que a gente sabe que os dois números, máscara e vacinação, é que vão garantir realmente essa proteção. Estamos sempre atentos aos números, diariamente atentos aos números, para que a gente possa avaliar eventual ocorrência de uma elevação de números de casos, por exemplo. Mas seguramente isso, mesmo que tenha um incremento leve e discreto, não impacta na gravidade, na seriedade dos casos, na sua grande maioria, não repercute na internação hospitalar e não repercute também na mortalidade como elevação, incremento do número de casos. Então, dessa maneira, temos e estamos atentos, como disse, diariamente para algum ajuste. Mas eu não vejo neste momento, esse é um momento em que é bem diferente daquele momento que nós tínhamos no ano passado, que nós estávamos no faseamento verde do Plano de São Paulo, em todo o estado, com as liberações, e que não tinha vacina. Então, esse é um momento absolutamente diferente. Seguramente é uma outra condição. Acabou, então, o Plano São Paulo, secretário? A gente pode falar dessa maneira? Se nós usarmos o Plano São Paulo como regramento para a movimentação e ocupação dos espaços, eu diria que sim. Mas não acabou a pandemia e não acabou a vigilância do governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Saúde, com relação a todos os controles da nossa população. Estamos atentos para que tragamos muita segurança para todos os nossos munícipes, de cada um dos 645 municípios, para que tenhamos a possibilidade de, hoje, começar a atender as outras doenças essas que ficaram represadas frente à presença do Covid-19. Tomara. Agora é andar para frente. É isso que a gente precisa, finalmente, quem sabe deixar essa pandemia para trás, ao que tudo indica, é isso que está acontecendo mesmo. Agradecer aqui ao secretário de Saúde do Estado de São Paulo, o secretário Jean Gorenstein. Obrigada por esse longo papo aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom trabalho para o senhor, secretário. Muito obrigado, Aninha. Agradeço a você, a todos os ouvintes, e agradeço de coração a vocês por terem sido tão parceiros, terem ficado em casa, terem usado a máscara, terem tomado a vacina e serem tão colaborativos. Isso foi muito importante, é isso que fez a diferença para o nosso Estado ser um Estado que venceu de uma forma muito elegante a pandemia. Sem dúvida, secretário, obrigada, uma boa tarde, obrigada pela participação. E é isso mesmo, né? Informação é a primeira maneira para a gente combater esse momento que a gente está vivendo, né? Compartilhar informação e informação de qualidade, combater as notícias falsas, e ainda bem que o brasileiro, de uma maneira maciça, abraçou a vacina. Sempre tem alguém que vai contra, né? A gente sempre tem alguém contra em todas as áreas, em todas as esferas. Mas é isso que o secretário está falando mesmo. Ao que tudo indica, é uma reta. A gente está andando para frente e está caminhando para uma situação de normalidade, ainda com alguns cuidados. Então, a máscara continua necessária. Muita gente já está abrindo mão dessa proteção. Tomar as 2 doses dá uma certa sensação de segurança para isso, mas ainda não é o momento. A gente ainda está vendo as contaminações acontecerem com uma certa velocidade. Uma pesquisa recente mostrou que se você se contaminar hoje, por exemplo, amanhã você já pode estar contaminando outra pessoa, muito antes de desenvolver sintomas, o que pode acontecer até 5 dias depois do seu contato com o vírus. Por isso que a máscara ainda é necessária. Então, é um último sacrifício. A gente está quase lá. Está quase lá. Representando o Joel, que não está aqui com a gente, mas a gente está um beicinho de pulga de conseguir vencer isso. É só o uso da máscara. É algo simples. Vamos manter isso. Vamos seguir ainda essa última orientação para logo, logo a gente deixar tudo isso definitivamente no passado.